correção aqui então com vocês, que eu acho importante, que essa semana ainda tem simulado, né? E o simulado é a matéria do bimestre inteiro. E aí, por isso que eu acho importante também fazer essa correção, para vocês verem onde vocês erraram e tal. Então, vamos lá. A primeira questão aqui é uma questão bem parecida com o que a gente fez na sala, ela não tinha esse desenho. Eu já deixei o desenho pronto. Aí vocês vão ver o seguinte, que acho que praticamente ninguém tirou integral dessa questão. Por quê? Tem que prestar atenção no que está sendo pedido na questão. Então, olha só, um cabo de guerra, 2 garotos puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é 70 newtons e 30 newtons. Outros 2 puxam a corda para a esquerda. Eu coloquei uma caixinha aqui representando e tal. Um com 80, outro com 45. Olha só, tá pedindo valor, direção e sentido. Percebem que tá pedindo 3 coisas aqui? Professor, pra mim não apareceu essa imagem, não. Não, mas a imagem não tinha mesmo, não. Eram vocês que tinham que desenhar. Tá. Eu que já deixei aqui para adiantar nossa vida para correção. Tá. Tá? É porque a gente tinha 2 forças para a direita e 2 forças para a esquerda. Então, vamos lá. Qual é a resultante de forças para a direita? Vou colocar FD. 30 mais 70, não é? Vai dar 100 newtons. Isso. Concorda comigo? E forças para a esquerda, gente? Menos 80 e menos 45. Menos 80 mais menos 45, que vai dar menos 125. Por que menos, gente? Mais uma vez a gente adota que é para cima e para baixo, né? A questão do para cima e para a direita, a questão do positivo. Ah, professora, mas e se eu quisesse adotar o contrário? Não tem problema, tá? Então, aqui a força resultante vai ser igual a força da direita mais força da esquerda. Então, é igual a 100 mais menos 125, que é igual a menos 25 newtons. E aí, olha só, ele pede o valor. A mesma coisa de pedir o módulo. Então, vamos lá. O valor, a força vale 25 newtons. Qual é a direção da força, gente? Direção é se ela é vertical, se ela é horizontal. E essa força, ela é o quê? Vertical ou horizontal? Horizontal. Horizontal. E qual é o sentido dela? Direita para esquerda. Da direita para a esquerda ou para a esquerda. Aí teve gente que não colocou a direção. E aí, assim, eu pontuei assim, ó. Isso aqui vale a 0,6, isso aqui vale a 0,2, isso aqui vale a 0,2. Beleza? Porque montar a conta, montar o exercício aqui era o mais difícil, assim, de pensar. Mas tinha que ter colocado qual era a direção, porque a questão estava perguntando 3 coisas. Então, prestem atenção ao que está sendo perguntado. Alguma dúvida nessa aqui? Não. Não? Todo mundo? Já temos um simulado pela frente aí com essa matéria. Posso ir? Quero todo mundo participando, gente. Vamos lá. Eu tenho um portal para pegar programa. Oi? É que eu tive demorado a responder que estava no portal com a minha programa. Ah, tá. Entendi. Questão 2. Aí, se vocês acharem alguma coisa errada, vocês comentem comigo, seja no privado, seja aqui, fiquem à vontade, tá bom? Eu tentei conferir o gabarito ontem também, para a gente não ter erro, já ter a nota certinha. O uso de cinto de segurança pode salvar vidas. Uma justificativa plausível para o uso da frase acima, como slogan de campanha de segurança no trânsito, justifica-se, pois. A gente já viu a segunda e terceira lei de Newton, gente? Não, a gente só viu a primeira, né? Então, isso aqui já foi uma questão, assim, para a gente eliminar um monte de... Oi? Eu estava achando que a gente já tinha visto a segunda e a terceira. Não entendi. Não, a gente não viu ainda não, a gente só viu a primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton, ela fala pra gente o quê? Da inércia, não é? Que um corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso, e um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, a resposta dessa aqui, a gente fica entre a letra C e a letra E, porque é a primeira lei de Newton. Olha só, na letra C, segundo a primeira lei de Newton, o corpo em movimento para
instantaneamente ao receber uma força externa, que neste caso é exercida pelo cinto de segurança. O corpo para, gente, o corpo em movimento para instantaneamente. Não. Tanto é que eu comentei com vocês que costuma que muito acidente, o pessoal fica com a marca do cinto de segurança, fica roxo, assim, ó, devido ao impacto que dá, né? Para poder te segurar ali. E na letra E fala que, segundo a primeira lei de Newton, o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento e o cinto de segurança evita o quê? Que esse corpo se desloque, ele segura o corpo ali no banco. Tranquilo essa? Tranquilo. Tá bom. E aí a gente só precisava saber a definição da primeira lei de Newton aqui, na verdade, né? A segunda e a terceira a gente já tinha que questionar que não viu, mas a gente precisava saber só que seria a questão da lei da inércia aqui. E eu comentei com vocês a questão da importância do cinto de segurança, do airbag, né? Que é exatamente com relação à lei da inércia. Aí vamos lá. Essa questão aqui eu achei assim, ó, outra questão de graça. E de novo, a gente estava pedindo duas coisas na questão. Teve gente que fez uma ou fez outra. Pouquíssimas pessoas fizeram as duas coisas. De acordo com a figura abaixo, classifica as forças indicadas como de campo ou de contato e identifique qual é a de atrito, a de peso, a normal, a tração, a força elétrica e a força magnética. Ou seja, eu estava pedindo duas coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui é a lei, né, que faz, que eu comentei com vocês que a gente tem, a única certeza que a gente tem é que a gente vai cair. Aham. Precisa estar em contato para a gente sentir a gravidade, gente? Para a gente saber que a gente vai cair? A gente precisa estar com o pezinho na terra? Não. Tudo que sobe desce, não desce? Sim. Então, isso aqui é uma força de campo e está relacionada à força peso. Na letra B, se tem corda, se tem mola, se tem elástico, se tem qualquer coisa, primeiro, está em contato, não tá? Tá. Então, isso aqui é uma força de contato. E se tem corda, mola, elástico, alguma coisa assim, é uma força de tração. Na letra C, eu tenho cargas. E a uma está encostando na outra para ser atraída ou ser repelida? Não. Então, isso aqui é uma força de campo. E aqui é uma força magnética. Na letra D, tá encostando para acontecer, não tá? Aham. Magnética é do ímã, né? É. Desculpa, força elétrica? Acho que Perdão, sim. perdão, Não, força eu elétrica. acho que eu errei, eu acho que- Não, força elétrica, perdão. Ó, essa é a letra D. O carinha tá encostando para empurrar, não tá? Tá. Aham. Então, isso aqui é uma força de contato. Só que é o seguinte, a força que ele tá querendo saber é a força que o carinha tá fazendo ou é a força contrária ao movimento? Contrário. Contrária. E qual que é o nome da força contrária ao movimento? É força de atrito. Na letra E, campo ou contato? Campo. Campo. E a força, agora sim, a força magnética. E por último, gente, qual é a força que faz 90 graus com a superfície? Normal. Normal. E ela precisa de contato? Aham. Precisa. Então, é uma força de contato. E aí, é uma força chamada de força normal. Beleza? Esse aqui também? Beleza. Aqui eu usei, inclusive, a figura que eu tinha usado na aula com vocês, né? Sim. Vamos lá, questão 4. Aqui tem a referência da imagem. Algumas cidades têm implantado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Suponha que antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 6 quilômetros por hora. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem aumente para 20 quilômetros por hora, qual é o tempo para que um ônibus percorra o trajeto dessa mesma linha? O que a gente tinha que fazer aqui, gente? É,
Se não tiver o corredor, ele me deu a velocidade média e me deu o tempo. O que eu consigo descobrir com isso, gente? O que é velocidade média? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se ele me deu a velocidade média e me deu o tempo, o que eu consigo descobrir? Qual é o trajeto que ele vai percorrer, não é? Aham. Só que 6 km por hora, vamos passar, tá vendo? Tá? Hora, minuto, vamos passar tudo para o sistema internacional. Como é que passa quilômetro por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. Divide por 3,6. Então, isso aqui dá 1,67 metros por segundo. 2 horas e 30 minutos, gente. 2 horas e 30 minutos, isso aqui é a mesma coisa que 150 minutos. Concordam comigo? Aham. Que é a mesma coisa que 9.000 segundos. Que eu vou multiplicar de minuto para segundo, eu vou multiplicar por 60. Então, olha só. 1,67 é igual ao tanto que ele vai andar sobre o tempo gasto, que é 9.000. Então, ele anda 1,67 vezes 9.000. Então, o ônibus ele tem que percorrer uma distância. Estou olhando aqui porque eu já fiz as contas, tá, gente? Para adiantar. De 15.030 metros. Beleza? Beleza. Se ele mudou a velocidade dele para 20 km por hora, que é a mesma coisa que 5,56 metros por segundo, eu consigo descobrir qual é o novo tempo que ele vai fazer, não consigo? Consegue. Como? A gente sabe que, deixa eu trocar a cor aqui, velocidade média, de novo, é variação da posição sobre variação do tempo. 5,56 é igual a 15.030 dividido pela variação do tempo. Então, a gente tem que variação do tempo é igual a 15.030 dividido por 5,56. A gente tem que variação do tempo é igual a 2.703 segundos, que isso é a mesma coisa que 45 minutos. Deixa eu ver o chat aqui, o que foi. Não, foi. Achei que tinha aparecido alguma coisa aqui. Essa era um pouquinho mais complicada, que ela era um pouco mais interpretativa. Mas alguma coisa diferente do que a gente viu? Não. O tempo inteiro, essa questão de transformação de unidade, eu estou martelando isso com vocês, questão de interpretação de texto, né? Que eu brinco que o problema não é a química, não é a física, o problema é a matemática, o português. Tá? Certinho essa aqui, então? Certinho. Questão 5. O agulhão bandeira é o recordista de velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora. Já vamos transformando isso aqui. Quando eu dividir 110 km por hora por 3,6, dá 30,55 metros por segundo. Devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos. A gente usa minuto para alguma coisa, gente? Não. Não. Então, aqui vai ser 3 vezes 60, que vai dar igual a 180 segundos. Certo? Certo. A distância que esse peixe é capaz de se deslocar em metros. Poderia fazer quilômetro por hora. Desculpa, poderia fazer quilômetro por hora, passar minutos para a hora e depois transformar em metros, a gente achar em quilômetros, depois transformar em metro. Poderia, mas eu já prefiro trabalhar no sistema internacional. Eu já pus na minha cabeça que vamos trabalhar em sistema internacional. Eu acho mais fácil. Então, velocidade média é igual a variação da posição sobre variação do tempo, né? Aham. Então, a gente tem que a velocidade média, 30,55, é igual a variação da posição sobre 180. Então, a variação da posição é igual a 30,55 vezes 180. Então, a variação da posição é igual a 5.499 metros. Aproximadamente 5.500 metros. Alguma dúvida nessa aqui?
Não. Aplicação direta de fórmula, né? A única coisa que tinha que atinar, que é o que está acontecendo, que talvez tenha hora que vocês não estão fazendo, é prestar atenção nas unidades aqui e fazer essa conversão. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Questão 6. Sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, indica as alternativas como verdadeiras ou falsas. Sobre a alternativa falsa, reescreva corrigindo. Letra A. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso a menos que uma força atue sobre ele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se ninguém for lá perturbar, ele vai ficar em repouso forever, né? Para sempre. Verdadeiro é essa. Se um carro vira para a direita, os passageiros são projetados para a esquerda em relação ao carro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque tende a continuar no sentido contrário, não é isso? Aham. Letra C. Em uma batida traseira, os passageiros são projetados para trás em relação ao veículo batido. Verdadeiro ou falso? Essa aqui teve muita dúvida. Vamos pensar comigo assim. Se a gente for pensar pela lógica, o carro te bate por trás, a tendência do seu carro é ir para frente, não é? Aham. Mas se a tendência do carro é ir para frente, pela inércia, qual é a sua tendência? É ir para trás, porque é sempre contrário, é sempre uma posição contrária ao movimento. Letra D. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, mantendo velocidade constante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso no mundo ideal, né? Porque se a gente põe um carrinho... Vamos pensar que a gente está brincando com um carrinho, esses carrinhos Hot Wheels. Você empurra ele, uma hora ele vai parar, não vai? Vai. Mas por quê? Existe força de atrito com o chão. Existem outras forças fazendo com que ele pare. Mas se não tivesse força de atrito, se não tivesse, né, outras forças atuando, ele ia continuar ali naquele movimento também para sempre. Letra E. Se um ônibus freia, os passageiros são projetados para frente em relação ao ônibus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque a tendência é a gente continuar. Tranquilo essa aqui, né? Tranquilo. Estranharam? Tá tudo verdadeiro? Acha? Confie em você, gente. Essa questão de gabarito, deu muita letra A, deu muita letra E, não pode ser, eu tenho que trocar, deu tudo verdadeiro, deu tudo falso. Confiem em vocês, tá? Ok, perfeito. Questão 7. Um automóvel está a 144 km por hora. Vamos já começar a passar isso aqui para o Sistema Internacional? Divide por 3,6. Isso aqui vai dar 40 metros por segundo. Portanto, muito acima da velocidade permitida em rodovias federais. O motorista, ao visualizar um posto da Polícia Rodoviária Federal, imediatamente reduz para 54 km por hora, que vai dar 15 metros por segundo. Em 4 segundos. Com base no enunciado, responda a questão. Qual é a aceleração que o carro esteve submetido em metros por segundo ao quadrado? Quais são as informações que a gente tem? A gente tem que a velocidade inicial é igual a 40 metros por segundo. A gente tem que a velocidade final é igual a 15 metros por segundo. A gente tem que o tempo é igual a 4 segundos. E ele quer saber a aceleração. Lembra que eu falei com vocês? Peraí. Lembra que eu falei com vocês a questão de saber identificar qual fórmula a gente ia usar? A gente tinha um monte de fórmulas para a gente saber identificar. Qual fórmula que a gente tem? Velocidade inicial, velocidade final, tempo e aceleração. V é igual a Voat, não é? Sim. Foi uma das primeiras fórmulas que a gente aprendeu. Então, ó, 15 é igual a 40 mais 4 vezes A. Então, a gente tem que 15 menos 40 é igual a 4A.
Então, a gente tem que menos 25 é igual a 4A. Daí, a gente tem que A é igual a menos 25 dividido por 4. A gente tem que A é igual a menos 6,25 metros por segundo ao quadrado. Aí, na letra B, eu panguei aqui que eu queria o significado do sinal da aceleração. Mas aqui acabou sendo uma questão conceitual de qual é o significado do sinal da velocidade. O que o sinal da velocidade indica pra gente? Gente, se a velocidade é positiva ou negativa? Aceleração. Não. Se fosse aceleração, freio. se eu tivesse perguntado qual é o significado do sinal da aceleração, significa o seguinte: como ele está freando, ele está desacelerando, ele está diminuindo a velocidade, a gente tem uma aceleração negativa. Mas a pergunta foi: qual é o significado do sinal da velocidade? A gente pode ter velocidade negativa ou positiva, não pode? Pode. Depende o quê? O sinal da velocidade indica se o móvel está se movimentando a favor ou contra a trajetória. Isso aqui foi uma questão que eu considerei assim, pra caramba. Por quê? Ele respondeu, se o movimento é retrógrado, se o movimento é progressivo. Isso seria se eu estivesse perguntando o sinal da aceleração. Mas eu considerei que a lógica aqui seria perguntar qual era o sinal da aceleração, né? Mas como eu perguntei qual é o sinal da velocidade, só recordando aqui que o sinal da velocidade indica se o móvel está movimentando a favor ou contra a trajetória. Beleza? Beleza. Questão 8. Não vai dar pra gente corrigir a prova toda hoje, mas ó, a gente já fez mais da metade da prova com 25 minutos. Defina o que é movimento uniforme, o que é movimento uniformemente variado e o que diferencia os dois. O que é um movimento uniforme, gente? Quando desloca com velocidade constante. Aquele que o objeto se desloca com velocidade constante. Isto é, o que significa velocidade constante? Ela não varia? Ela não varia, tá? Mas o que significa velocidade não variar? Aceleração? Não tem aceleração, tranquilo. Mas o que significa velocidade não variar? Percorre as mesmas distâncias em iguais intervalos de tempo, não é isso? O que é um movimento uniformemente variado? Aquele que o objeto se desloca com velocidade variável, uma vez que ele possui aceleração. Então, o que diferencia os dois é que o movimento uniforme não apresenta aceleração. Isso aí foi corrigindo aqui. E o movimento uniformemente variado apresenta aceleração, mas essa aceleração tem que ser o quê? Constante, né? Tranquilo essa aqui também, né? Tranquilo. Questão 9. Recebi interrogações nessa questão. Eu não falei dessa questão com vocês, gente? O que eu comentei dessa questão aqui? Toda vez que a gente vê velocidade vezes tempo, a distância percorrida, ela é o quê? A área sobre o gráfico, não é? Sim ou não? A gente viu isso ou não viu? Viu? Viu, não viu? E aí a gente tem duas formas de calcular essa área sobre o gráfico. Primeiro, que seria, então, a distância percorrida é igual à área sobre o gráfico. Área sobre as retas, né? Área do gráfico. Só para a gente encerrar. A gente tem duas formas de calcular aqui. Primeiro, a área do trapézio, que é o quê? Base maior
mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Qual é a base maior aqui, gente? Essa aqui de baixo, não é? Quanto que vale, gente, essa base maior? 50? Ela começou onde? No 10. Então, 50 menos 10 vai dar quanto? 40. Mais a base menor vai de 20 até 40, não é? Que vale 20. Vezes a altura, que é 36, dividido por 2. Isso aqui vai dar 1.080 metros. Eu também considerei muito aqui, tá, gente? Ou qual outra forma da gente fazer isso aqui? A área desse triângulo, mais a área desse triângulo, mais a área do retângulo aqui, não é? Aham. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é? Isso. Quanto que vale aqui a base do triângulo? Vamos pensar que a base daqui, ó, 36 vezes. A base vai de 10, a altura vai de 10 até 20. Então, ela vale 10 dividido por 2. Mais a área do retângulo, de 20 até 40, vale 20. E a altura do retângulo vale 36. Mais a área do outro triângulo. A altura vale 36, vezes de 40 até 50 vale 10, dividido por 2, isso aqui também vai dar 1.080 metros. Dúvida tirada aqui? Eu vi que teve gente que parece assim, nunca viu isso, mas aí na hora que eu fui lá conferir, faltou a aula nesse dia. Então, estão vendo aí a importância da gente estar na aula aqui, né? A gente continua na próxima aula, beleza? Tá faltando um pouquinho pra gente acabar de corrigir aqui, mas não vai dar tempo. A gente continua na próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Bom descanso para vocês amanhã. Amanhã tem um feriadinho para quebrar a semana, né? E na quinta-feira a gente encerra isso aqui, beleza? Beleza. Então tá bom, gente. Beijinho para vocês. Até mais. Até. Ana Luísa chegou depois, que eu não vi.